Bom, vamos para a próxima? Evangelho de Filipe 111. Aquele que tem o conhecimento da verdade é um homem livre. Porém, o homem livre não transgride, porque aquele que peca é escravo do pecado. Aí, acharam a citação. A verdade é a mãe, o conhecimento, o pai. O mundo chama de libertos aqueles que conseguem não pecar. Essa passagem é longa, né? Eu botei só o primeiro parágrafo por enquanto. A imagem vocês podem ver como Maria, mas a gente pode ver como a mãe Barbelô derramando suas águas no cosmos. Né? Vejam só, temos aqui a ideia da verdade que liberta. Na passagem anterior, a gente tem aquela questão do que quando a gente é batizado, nós deixamos de ser mortos, né? A gente passa a viver com o Espírito no verão e não é mais aprisionado pelos espíritos do mundo que trazem a morte, né? Então, aquele que tem o conhecimento da verdade é um homem livre. Esse é o fundamento da tradição gnóstica, o foco dos gnósticos, né? A libertação, sendo cada um livre para, através do conhecimento, do despertar do conhecimento, do despertar de Sofia unida ao Espírito, a Cristo, temos a gnoses da verdade e tornamo-nos livres. E aí eu peguei na tradução do Wilson, que ele chamou a atenção, que realmente está a gnosis em grego, aqui para conhecimento. Então eu posso dizer, aquele que desperta a gnosis da verdade é livre. E aí é toda a busca dos gnósticos, que aí a gente sempre ouve, os gnósticos acreditam que a salvação não é pela fé, é pelo conhecimento, é por isso eles estudam muito. Eu já ouvi essa. Então, o estudo é para alavancar a intuição, para estimular a alma, a buscar a energia, colocar a nossa mente na direção do caminho e ter ferramentas para lidar com o mundo. Mas o que desperta é a gnosis da verdade, que não é um conhecimento que a gente aprendeu com alguém ou que alguém nos explicou. As explicações, os ensinamentos de Jesus é para conseguir tocar naquele verdadeiro conhecimento, mas a gente precisa buscar por nós mesmos dentro, né, essa gnosis da verdade. E quem encontra, quem desperta, quem atinge, quem revela, quem busca a verdade, encontra a libertação. E a ideia do gnóstico de ser livre é não ser condicionado às amarras dos arcontes. Quando eu tenho regência sobre a minha própria consciência, minha própria vida, e o destino, como as forças planetárias que me jogam para lá e para cá e levam a minha vida sem muito controle, esse destino não tem mais posse sobre mim. Eu sou um homem livre porque eu despertei a gnose da verdade, eu encontrei o Cristo interno. Mas o que é ser verdadeiramente livre? É um homem que não comete transgressões. Isso é uma ideia muito estoica. A verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade é perceber que os nossos vícios são aquilo que nos escraviza. Né? Por isso, aquele que peca é o escravo do pecado. A gente é escravizado pelas nossas fraquezas emocionais, a gente é escravizado pelas nossas opiniões distorcidas no mundo, a gente é escravizado pelos nossos desejos. A gente vive sofrendo, sendo jogado para lá e para cá na vida, sempre insatisfeitos, sempre rancorosos, com raiva, irritados, desejando coisas que a gente não consegue ter, sentindo falta do prazer que a gente já teve, mas não consegue recuperar aquela sensação daquele dia que foi bom e nunca mais voltou. Então a gente fica nessa angústia existencial eterna, por causa desses vícios que no gnosticismo, no mito, vai ser relacionado às forças dos arcontes planetários em nossa alma, que vão colocando, contaminando a alma com essa força do falso espírito, instigando a raiva, instigando a cobiça, instigando a luxúria, instigando a violência, né? E aí violência gera violência, e o desejo nunca é saciado, e a gente entra em ciclos sem fim de sofrimento. Isso não é liberdade. O gnosticismo está aqui expressando uma ideia estoica, ou budista também.
Porque no budismo também tem que se libertar do desejo, da aversão, da ignorância, das visões errôneas, da dúvida, do medo, né? Aquelas coisas que nos causam sofrimento e nos causam o estado de estar presos, mentalmente presos, né? Até eu comentei nos comentários do último vídeo que saiu ontem, sobre, é comum, né, as pessoas falarem sair do samsara. Samsara é essa existência condicionada no budismo. Ou no caso dos gnósticos, querem fugir do mundo. Mas essa condição de samsara é uma condição da nossa mente. A prisão, ela é mental, ela é espiritual, ela não é sair de um lugar para ir para outro. Não é sair do corpo para entrar no céu, lá no nosso lar. Não é isso. Então, não é sair ou fugir do mundo, mas ser verdadeiramente livre. E quem é livre? Aquele que não é mais escravo das suas patologias emocionais, os seus patos, as suas paixões. Isso é estoicismo. A gente não se abalar pelas vicissitudes da vida e ter segurança e firmeza da nossa veracidade, da nossa verdade, da nossa justiça e do bem que está em mim e da temperança que eu sou capaz de ter, das virtudes platônicas, né? E assim é o filósofo que coloca em prática a busca da eudaimonia, a verdadeira felicidade, é o filósofo que não é abalado por esses vícios que sacodem o mundo e causam tanta desgraça, tanta guerra, tanto assassinato, tanto roubo, tanta picuinha familiar, tanta dor emocional. Quando a gente deixa de ser abalado por isso, porque a gente começa a perceber o que realmente importa e que tudo aquilo que é transitório pertence aos mortos, aí eu sou verdadeiramente livre. E quando eu sou verdadeiramente livre, eu desperto o conhecimento da verdade, porque eu percebo a realidade de trás da aparência. E sendo livre, eu não sou escravo do pecado. Não é porque eu virei bonzinho. Eu não estou performando um santinho. Eu não virei o guru dos outros que vou salvar os outros. Eu sou livre porque dentro de mim não há mais espaço para esse patos, para esse vício que consome a minha alma. E aí eu ajo sem pecado, não nesse sentido medieval da igreja moralista, eu ajo sem pecado porque é a melhor forma de agir, porque não há outra forma de agir, porque agir de forma pecado, que é, na verdade, errar o alvo, não me leva a lugar nenhum. Se eu acerto o alvo, eu estou imbuído do espírito que em mim habita. Se eu acerto o alvo, eu estou agindo com verdade, com conhecimento que me libertou. E a verdade é a mãe, e o conhecimento é o pai. E sempre cosmogênese gnóstica. Barbelot contém em si a prognosis, a gnosis primordial, o conhecimento que veio antes do conhecimento, e a Barbelot, a pronoia, contém em si a leteia, a verdade. E lembra que ela é pai e mãe? Que ela é dupla no mito? Então, no âmbito da mãe Barbelot, que é mãe e pai, a gente tem a verdade e o conhecimento. A gente tem a libertação. E quando a gente tem a verdade, o conhecimento e a libertação, a gente não age mais de forma torta no mundo. Não é porque a gente está tentando performar a perfeição, a gente simplesmente age de forma ética, de forma correta, de forma alinhada com o supremo bem, harmônica, bela, justa. O reconhecimento da verdade exalta os corações daqueles que conseguem não pecar. Lembrando sempre que pecado é um desvio de rota. Não é mortificação, culpabilização, pecadores. Não, eu errei o alvo, eu tenho uma flecha, eu tenho que acertar o alvo é o espírito, mas eu acertei no arconte. Eu estou buscando o amor e eu acertei na paixão. É simplesmente a gente saber realinhar com o espírito. O reconhecimento da verdade exalta os corações daqueles que conseguem não pecar. Isso é o que os liberta e os exalta acima de tudo. Mas o amor é inspirador. E aí, eu não sei quem colocou, eu vou ser sincera para vocês.
Eu acho que é quem está traduzindo, porque é bem provável que as cartas de Paulo já existiam quando essa redação final do Evangelho de Filipe foi feita. Talvez já existiam aí algumas décadas. E elas circularam muito, inclusive em grupos gnósticos. Marcion está aí para exemplificar isso. O Marcion é um herético, né, que gostava do Paulo. Bom, então é bem provável que esse grupo gnóstico que organizou a redação desses ditos de Jesus chamados Evangelho de Filipe estivesse, sim, se referindo a outros materiais que eles tinham circulando ali. Então, ele está falando, isso é aquela coisa que está ali. Lembra? Que nem aqui eu faço direto, cito uma outra passagem que eu lembro, ou relaciono com o apócrifo de João. Mas provavelmente o tradutor aqui para o português foi colocando a relação. E eu fui ver nas passagens, e realmente tem isso. Em 1 Coríntios 8, 1, tem que o amor não é inspirador na tradução que eu vi da Bíblia, mas é essa a ideia, né? Mas a ideia é qual? Que o amor, que o conhecimento da verdade exalta os corações. E isso inspira amor nos homens. Na verdade, aquele que por meio da gnosis tornou-se livre, aqui é o voto do Bodhisattva, torna-se um escravo ou um servidor. Escravo que deve ser a palavra doulos, em grego, que é aquele que serve. Porque era usado para os escravos também, mas pode ter outras conotações. Aquele que por meio da gnosis torna-se livre, torna-se um servidor pelo amor daqueles que ainda não foram capazes de alcançar a liberdade pela gnosis. A gnosis, porém, torna-os capazes de se tornarem livres. Caverna de Platão. Aquele que sai e contempla o sol da vida e da beleza e recebe os raios quentinhos solares de luz e pensa, meus irmãos lá na caverna, cultuando aquelas sombras lá no fundo, achando que sabem tudo, eu preciso voltar e contar para eles que tem um sol aqui fora, que aqui tudo é belo, que aqui as plantas são verdes, que as formas têm cores e formatos em 3D, não é aquela projeção lá no fundo. E ele volta e é considerado um louco. Mas aqui também, o gnóstico, ele se torna livre, mas ele desperta um amor inspirador. E aí, por amor à humanidade, ele volta e se torna um escravo ou um servo, no sentido de ele trabalha, ele dedica a si mesmo, ele sacrifica a si mesmo para trazer essa gnose, trazer esse conhecimento, preservar esse ensinamento, para que alcance aqueles que ainda não atingiram a gnose, para que desperte as almas e faça os ouvidos ouvirem e os olhos verem. A liberdade através do conhecimento, a liberdade através da gnose. Conhecimento como a revelação das coisas divinas que expressam a pura verdade da realidade celestial. É através da gnose que nos tornamos livres. Essa é a mensagem do Evangelho de Filipe. E emendando com a 112, o amor nunca toma algo, pois como pode tomar qualquer coisa quando tudo lhe pertence? Ele não diz aquilo é seu ou isso é meu, mas tudo isso é seu, porque o amor, nesse sentido de um puro amor, que vem dessa gnose da verdade, ele traz libertação e ele traz a contemplação da unidade de todas as coisas. Ele não separa mais o meu e o seu. É um amor realmente incondicional, uma mente altruísta desperta, uma bodhicitta suprema, uma compaixão que preenche todo o mundo. E por isso Jesus é um mestre de amor e compaixão. Por isso que o Deus de Jesus é o Deus do amor. Não porque piegas, brega, fica, amorzinho, amorzinho. Não, porque é essa força transformadora que mergulha a nossa alma numa vontade de ser livre, mas também de libertar, de auxiliar todos os seres. E isso tem tudo a ver com o voto Mahayana no budismo, o voto dos bodhisattvas. Buscar essa iluminação por compaixão a toda a humanidade, vendo que o sofrimento não é só meu, e que o meu eu é uma ilusão relativa, porque o meu eu ele é transitório, e ele é codependente
dos elementos aqui do mundo e eu vou criando coisas achando que isso sou eu, isso é meu, isso é minha personalidade, mas nada disso é permanente. Então, quando eu percebo a unidade que transcende esse eu e desperto para a realidade, eu desperto o amor através da verdade e do conhecimento. E aí eu não tomo mais nada para mim, mas eu me torno um mestre de compaixão. E por isso Jesus é considerado um salvador. E por isso ele é capaz de iniciar os seus discípulos. Bom, agora trouxe também mais um trechinho em inglês para a gente ver o que ele tem para dizer. Só que agora eu peguei de 2 livros. Peguei o do Wilson aqui na direita e o do Andrew Philip Smith, que também é um tradutor e comentador do Evangelho de Filipe, aqui na esquerda. Então, só para a gente refletir juntos. O Andrew Smith aqui. A notável scholar Martha Lee Turner vê isso como o começo da seção final do Evangelho de Filipe. Só uma informação para acrescentar sobre o Evangelho de Filipe. Ela acha que essa exortação sobre o amor e a gnosis que liberta, ela acha que é a seção final do texto original do Evangelho de Filipe. Ela propõe que o último quarto, que é o que falta para a gente já fez 3/4 do texto, foi tomado de um documento valentiniano mais original anterior, né? Dos primórdios. Então, tinha o Evangelho de Filipe, e aí os valentinianos editaram e acrescentaram umas coisinhas lá no final e tal. Por isso que tem umas passagens que a gente às vezes vê uns diálogos diferentes. Isso acontece nesses textos antigos. Apesar do Evangelho de Filipe encorajar que nós encontremos equivalências e paralelos entre várias passagens, a gente sempre tem que ter em mente que isso é uma antologia de excertos de outros escritos, né? São parágrafos anotados, copiados e organizados em ordem, mas que são trechos, e às vezes citando outros escritos, como a gente viu. Nas suas estrômatas, Clemente de Alexandria, que é tido como um pai da igreja proto-ortodoxo, na verdade ele foi colocado entre os da igreja, mas que, segundo o Andrew Philip Smith, tem muita afinidade com o gnosticismo. O Clemente de Alexandria diz: agora a filosofia grega, do jeito que era, né, purga a alma e prepara ela de antemão para a recepção da fé, e nela a verdade se desenvolve, cresce para o edifício do conhecimento. Então, ele está só citando que o Clemente de Alexandria tem afinidade com o gnosticismo, e ele cita como a filosofia grega fala sobre a purificação da alma, prepara isso para receber pistes, e isso vai construindo dentro da alma o edifício da gnosis. Achei interessante como ele relaciona isso no comentário. E aqui no Wilson, nessa passagem, que é essa que a gente viu sobre o amor, agora citando o Schenck também, começa com a exposição de João 8,32 e também Romanos 6,16. Ele está falando, olha, quem escreveu essa passagem está se relacionando com João e com Paulo nas cartas aos Romanos. Tem ideias muito próximas aqui entre eles. Ele está dizendo, tem muitos elementos do Novo Testamento nesses trechos aqui do Evangelho de Filipe. Ou seja, ou eles estão replicando o mesmo ensinamento que quem redigiu o Novo Testamento escreveu, que eu quero dizer, Jesus ensinou, vários discípulos ouviram, vários copiaram, essas cópias circularam, e o ensinamento é parecido porque eles ouviram da mesma fonte. A outra opção é, eles leram as cartas de Paulo e estão comentando e replicando no Evangelho de Filipe algumas ideias que eles leram lá. As 2 ideias, para mim, eu acho que serve. E que aí ele segue falando e diz que há muitos elementos do Novo Testamento e que há ênfase sobre a gnose, ou seja, Isso, o isso. pensamento, o conhecimento. Que liberta. Isso, mas que está traduzindo a ideia de gnoses. E aí, antes um Sim. pouquinho, porque eu acho que tem conexão, tu estava citando que o cara cita aqui, né?
o Clemente de Alexandria. E eu queria lembrar, eu não sei se tu comentaste, porque eu fui e voltei, Uhum. que a primeira página do Pedagogo, o livro do Clemente de Alexandria, ele fala que o pedagogo ensina é a gnosis. Está O escrito em grande grego. pedagogo, Do ponto de no vista do bom sentido. Clemente, essa é a pedagogia que valeria a pena. Mas é justamente isso, é só para mostrar que há conexões com passagens do Novo Testamento, mas que no Evangelho de Filipe há uma ênfase mais forte na importância da gnosis como aquilo que liberta. Era isso. Então percebam que a gente está falando, só fazer uma brincadeira aqui de voltar rapidinho. A gente está falando daquele que entrou nas águas, despertou para a vida, não é mais contido pelos espíritos do mundo e traz o verão, que é o espírito solar, né? Então ele é vivo, ele é cristificado. Então esse não prova mais da morte. Jesus venceu os mortos. Aí os jargões da igreja começam a fazer mais sentido. Pelo menos para mim faz. E aí aquele que vence os mortos é, na verdade, aquele que alcançou a libertação e se tornou livre através do conhecimento da verdade. E ao ter esse conhecimento da verdade, é porque, na verdade, ele deixou de pecar, porque ele não é mais escravo daquilo que o aprisionava na dor, no sofrimento, ou seja, no erro. Então, ele é livre, ele é verdadeiramente livre, ele não é condicionado. Sendo livre e conhecendo a verdade, ele desperta o amor por todos os seres e é exaltado acima dos mundos. E aí, por amor, ele volta e quer transmitir esse conhecimento para aqueles que ainda são escravos do mundo, ainda não têm olhos para ouvir e ouvidos, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Pois o amor não tem mais um sentimento de posse. Ele não diz eu sou Deus e não há nenhum além de mim. O amor é a unidade que quer poder tocar em todos os corações. E isso tem muita relação com essa ideia do iluminado que mantém um vínculo de compaixão com toda a humanidade. E aí a gente vai para 113 para finalizar hoje. O amor espiritual é vinho e fragrância. Todos que com ele se ungem se deleitam nisso. Ou seja, não é um sofrimento essa busca espiritual. Ela traz bem-aventurança, ela traz regozijo, ela traz deleite. Enquanto aqueles que foram ungidos estiverem presentes, os que estão por perto também se aproveitam da fragrância. Ah, que bonito isso. Porém, quando os que foram ungidos com a crisma se retiram, então aqueles que não foram ungidos, mas estavam meramente por perto, retornam a seus odores originais. O samaritano não deu ao homem ferido nada mais do que vinho e óleo, e com isso curou suas feridas, pois o amor cura inúmeros pecados. Aí está citando PE, eu acho que é Filipenses. Não lembro qual que é PE em inglês, mas é uma carta. Bom, olha só que bonito. A gente veio do aquele que se libertou, que despertou o amor e que volta por amor à humanidade. É a E primeira aí, carta de Pedro. Pedro, obrigada. Essa aí eu não li, não lembro de ter lido. Mas veja que bonito. Ele, ele tem qualidades que emanam de si. A mera presença de um gnóstico pneumático liberto faz com que os que estavam só por perto também sintam essa fragrância espiritual. Só de estar pertinho do mestre. Só de estar perto do mestre, as nossas almas são elevadas. De participar do hino de Jesus, ele é capaz de elevar a vibração das nossas almas e fazer com que a gente atinja alturas espirituais que sozinhos a gente não conseguiria. Essa é a função do hierofante, do mestre iniciador. Ele tem tanta poder de luz dentro de si, emanando de si, que a luz dele estimula a luz da nossa própria alma, porque somos interligados, não somos separados. Porque a gente é capaz de redirecionar o nosso arco para a reta direção quando alguém nos inspira,
ou a mera presença energética vibratória de um mestre é capaz também de inspirar os discípulos. E também por isso é tão difícil quando Jesus é assassinado, que os discípulos ficam sem chão. Eles já não têm mais aquela forte presença do mestre. E aí a gente começa a achar que não vai dar certo, aí fica com preguiça, aí esquece daquilo que nos fazia bem espiritualmente, larga tudo, deixa para lá. Então, isso acontece na vida. Mas veja que bonito a ideia. Aqueles que são ungidos com a crisma, aqui já não é mais os que só não estou dizendo que é pouca coisa, mas não é mais os que passaram pelo batismo de água. A gente já está falando dos que foram ungidos pela crisma. O que significa ungido? Messias, Cristo, né? Aqui é aqueles que foram tocados pelo poder crístico, aqueles que foram tocados pela centelha do Cristo. É que essa palavra ungido, crisma, Messias, ficou muito no jargão popular das igrejas, dos cultos, e aí, ai, Yeshua ungido, Hamashiach, não sei o quê, ungido do Senhor, e aí a gente vai ficando com birra das palavras, né? Eu sei. Mas vamos pensar que isso é o toque do Cristo. É o toque do Cristo metafísico, do Logos, da luz presente em todos os seres. Aqueles que receberam esse toque, que o Cristo está ou desperto ou em processo de despertar, eles têm uma qualidade especial. Eles têm uma energia que não é mais só do mundo, eles também vibram junto com a energia do pleroma. Eles têm essa fragrância espiritual e eles são capazes de perfumar o ambiente. E aí, quando eles se retiram, aí a gente volta para o nosso fedorzinho original, né? Ou seus odores originais. A gente volta a feder. Cheirinho de arconte, enxofre, essas coisas, sabe? Arconte, veneno, essas coisas fedidas. E aí o samaritano, não sei por que eles colocou a imagem aqui do samaritano, mas ele traz essa imagem, então, de um curador. O que os essênios são chamados? Eles são os curadores das almas, os terapeutas. Qual era o grande milagre atribuído a Jesus? O milagre da cura, né? Os terapeutas lá do Egito, né? Lucas, o apóstolo Lucas, é tido como um médico. Então, o que é isso? A cura das almas. Ou o pedagogo aí, o professor, né? Então, a gente tem aqui a imagem do samaritano que cuida do homem ferido, com vinho e óleo. E ele cura suas feridas através do amor, que é esse poder espiritual capaz de curar as dores do nosso mundo. Um exemplo que eu acho, se me permitem, que serve muito para entender isso que você estava falando sobre quando o mestre passa, fica o perfume e a gente fica embriagado, assim, no sentido de você sente aquele perfume, você se eleva junto e quando ele vai, como a gente não é uma luz própria, mas é uma luz emprestada, a gente muitas vezes se sente meio, como assim? Perdido. O que é isso? Eu acredito que vários de vocês já tiveram a oportunidade de estar muitas vezes numa reunião de pessoas de estudos desse tipo de natureza em que você se sente extremamente envolvido. Me entendam, não estou falando emocionalmente envolvido. Eu estou falando, você sente a energia que está ali. E, e Não é aí é uma histeria pergunta. emocional. Não, não é histeria emocional. É uma sensação de preenchimento, é uma sensação de presença coletiva. E muitas vezes a gente tá nesse conjunto e a gente conversa alguns assuntos e faz algum tipo de prática, e aí quando termina tem aquela sensação gostosa, que não é sensorial, é mais que isso, não é o É no sensitivo, coração. é do coração, isso. E aí é como se aos poucos vai se desvanecendo e tudo aquilo que você intuiu durante aquele momento no coletivo, tudo aquilo que você inclusive entendeu durante aquele coletivo, parece que vai se apagando e você já não lembra. Aquilo já não tá tão seguro, tão firme. Vocês já devem ter tido esse tipo de situação. Às vezes é É, um professor, por exemplo, que ele sabe, você sabe que ele sabe, você sente, aquilo é transformador e depois você já não está
não tem mais aquela sensação de presença. Então, eu acho que dá essa mesma ideia do sentido que tu estava dando. Sim. É como. Por isso que é bom encontros presenciais, Também, para a gente ter essa força coletiva, né? Sem fanatismo, né? Não é, ó, vamos fazer. Mas simplesmente estar junto ajuda a renovar o, o tanquinho, né? Porque é como isso, a gente às vezes sai de uma atividade, de uma aula, assim, animado, fala, nossa, eu me senti tão bem, gostei tanto disso, parece que, nossa, fez tanto sentido, vou ler sobre isso, vou meditar, vou estudar, e aí você chega em casa, aí estoura um cano na cozinha, aí chega o pedreiro, aí chega os boletos, aí você briga com o marido, aí o cachorro faz cocô, e aí, não sei, aí passam uns 3 dias, você nem lembra mais daquela energia que você estava, você já esqueceu que você queria estudar aquele assunto, aí você precisa ir de novo, aí vai ver um novo vídeo aqui do canal Viveca, tô brincando com vocês, aí, era isso, né, aí então, porque o mundo suga, o mundo apaga, essa é a questão dos arcontes, eles têm uma força tão poderosa de sombra em nós, que eles apagam a luz, mas a luz está ali, a gente que não está deixando ela sair. Mas eu achei tão bonita essas passagens do Evangelho de Filipe, gente, porque elas estão falando de bodhicitta, elas estão falando de compaixão, elas estão falando de amor, de serviço pela humanidade, de colocar sentido espiritual nas nossas vidas, de cura para a alma, para as dores emocionais, para as dores físicas, né? E de como isso é feito coletivamente, né? Como aquele que tem uma fragrância perfumada é capaz de perfumar aqueles que estão perto e que a gente não pode esquecer disso, né? Que seja sempre uma lembrança na nossa alma. Muito bonito. Aí eu trouxe só a passagem do Paulo, já que foi citada aqui na passagem, falei, vamos lembrar o que está lá em 1 Coríntios 13. Peguei a Almeida Revista e Corrigida de 2009, nem sei se é a melhor tradução, é a que eu tinha. Mas é uma passagem bonita, vamos ver se inspira a gente, porque, gente, a gente está vivendo num mundo de tanto desamor, né? É tanta competitividade, tanta disputa, tanto desejo de aniquilar o outro, destruir o outro, passar por cima, se aproveitar da ingenuidade, enganar. Ah, tanta morte. Eu tô tentando não ver noticiário, nem vamos falar disso, mas para a gente não é ser alienado. A gente tem que ter consciência de que existe muito sofrimento no mundo. E que tudo isso é as forças dos arcontes, que instigam o ódio de uns pelos outros, instigam a guerra, instigam a vontade de dominar, de destruir, de aniquilar, né, e de enganar, se aproveitar, seja nas guerras, na política, ou até no sentimento de posse, matar uma pessoa porque ela quer terminar o casamento, essas coisas que a gente vê no noticiário o tempo todo, que gritou com outro no trânsito. Então, a gente precisa de amor, não é pieguismo, não, a gente precisa de lembrar que nós temos a capacidade de mudar o mundo, tendo consciência, assim, dos problemas, mas não se alimentando da violência do mundo. A gente precisa conseguir encontrar um ponto de paz interior, de, de fragrância, que a gente traz mais perfume e não mais fedor para o mundo, né? Então eu acho que o mundo está muito fedido, ainda mais com essas queimadas aí, criminosas também. Mas vamos lá. Vamos Desculpa, falar do amor. Laia, desculpa, não posso deixar É, de falar essa. Acontece que quando chega o perfume, se a gente está fedido, não dá certo, fica fedorume, ele perfume não passa longe. resolve. Fala assim, esse aqui não. Por isso a importância da prática, da De estar, purificação, da pelo menos autoconsciência. assim, minimamente limpinho, né, para conseguir Porque aproveitar a o gente não perfume. ajuda ninguém se a gente não estiver cheirando bem. Eu gostei do cheiro aqui, da analogia do cheiro. Mas se você vai dormir com a pessoa que não toma banho há 3 dias e fez academia e tá fedida, você não vai dormir bem. Você precisa que a pessoa tome banho, né? Então vamos ficar limpinho para a gente também não trazer mais coisa ruim para o mundo. Já basta os outros, né? Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, olha como eu me sacrifiquei por vocês, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, porque não seria verdadeiro, não seria sincero. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não disputa quem ama mais, quem doou mais. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, não é soberbo. Ele não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça. Também não é uma batata amorfa. Ele vê a injustiça e ele age contra a injustiça. Mas folga com a verdade, ele repousa na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, quem é que vem? Quem que é o perfeito? O que é perfeito que vem? Então, o que o é em parte será aniquilado. O que será aniquilado? Olha a diagnóstica aqui. Vou ler de novo. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha a gnoses aqui. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Por que o maior é o amor? Porque é a motivação, é o motor, é o que faz a gente seguir, é o que faz a gente não desistir. Não adianta eu conhecer um monte de fórmulas mágicas e ter um conhecimento intelectual sobre os mistérios e falar a língua dos daimones e saber invocar os anjos e não sei o quê, se eu trato isso com leviandade, se eu sou soberbo, se eu sou invejoso e se eu busco isso só por interesses pessoais. Porque sem amor tudo isso é aniquilado quando aquele que é perfeito vem. Então a gente tem que deixar de ser menino e passar a ser homem, ou antropos. Acho que é isso que ele estava dizendo, porque a gente vê através de enigmas refletidos no espelho, mas o dia vai chegar que a gente vai ver face a face. A gnose da verdade nos libertará, porque aí eu vou conhecer e serei conhecido. E se eu tiver amor, eu vou conseguir.